E agora nós vamos conversar com a nossa convidada de hoje, ela que é arquiteta, tem o seu canal no Instagram, Arquiteta Atípica, ela é uma mulher autista, Thaís Eleutério. Thaís, boa tarde, obrigado pela atenção, é um prazer tê-la aqui conosco no Espaço da Inclusão, tudo bem? Olá, tudo bom? Prazer imenso estar aqui, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos a sua atenção. Thaís, fala um pouco da sua história para nós. Você teve o seu diagnóstico na infância, já ficou sabendo na fase adulta, como foi a sua história? Então, meu diagnóstico ele é recente, eu tive na fase adulta, foi em dezembro de 2021, é bem recente, né? Mas é aquilo, né? Autista desde sempre, aquela sensação de estranheza, de ser meio assim, fora, muito fora do que é todo mundo, e eu sempre tive essa coisa dentro de mim, né? Tipo assim, tem alguma coisa ali que não encaixa igual a todo mundo. E aí na fase adulta, depois de muita terapia e tal, eu falei, não, tem que procurar aí o que tá acontecendo, e devo dizer que foi ótimo descobrir que eu sou autista, me permitiu ser livre, assim, né? Então foram 27 anos vivendo com essa estranheza e agora aí 8 meses mais ou menos sendo totalmente livre. Em cima disso, né, você falou que descobriu em dezembro. Como é que está sendo essa fase de adaptação? Você falou que agora você descobriu realmente toda livre, né? De realmente eu sou autista e tenho que lidar com essa situação. Olha, para mim foi realmente muito libertador, porque muitas coisas que eu me forçava a fazer com aquela sensação de que todo mundo está fazendo, eu preciso fazer também, hoje em dia eu entendo que eu tenho uma limitação, que eu preciso descansar mais do que as outras pessoas, que eu tenho sensibilidade, eu não fico mais fingindo, eu percebo que eu sou muito mais receptiva com as minhas necessidades, e isso acaba refletindo até mesmo em mim em relação aos outros, né? Porque por conta de eu estar olhando para dentro de mim e entendendo os meus limites e me aceitando como sou, eu, de modo geral, percebo que me tornei uma pessoa muito mais receptiva a todos, às questões de todas as outras pessoas. Eu vi recentemente uma postagem que você fez no seu canal, da qual você fala que quando as pessoas falam, eu me sinto um pouco meio autista, quer dizer que conhece assim, o autismo só um pouco e não sabe o que o autista realmente passa. Exatamente. É exatamente isso. A gente passa a vida toda se limitando, fingindo, usando... A gente tem até uma expressão, né, que é o masking, que é essa máscara que a gente cria socialmente para poder se adaptar aos lugares. Eu percebi que eu tinha isso muito forte e dava uma sensação até assim que eu estava constantemente mentindo para as pessoas. E quando eu recebi meu diagnóstico e eu aceitei esse pedaço de mim, eu entendi que eu sou dessa forma, eu comecei a olhar e ver assim, não, eu tô fazendo isso porque eu fico com vergonha, porque eu não quero que as pessoas se incomodem ou me olhem estranho porque eu fiz ali uma estereotipia, balancei minha mão, estalei o dedo ou algo desse tipo. Então eu ia me adaptando, me forçando, só que eu chegava em casa e aí, né, não tem quem aguenta essa máscara, como se você estivesse ali constantemente vivendo numa novela, atuando. Você chega em casa, você tá acabado, não tem sono que você durma para se recuperar. Quando você era criança, seus familiares desconfiavam de alguma coisa? Você tinha algo diferente, algum hiperfoco, assim, algo que... Sim, com certeza. Meus pais, né, sempre perceberam que eu era uma criança um pouquinho diferente. Era uma criança que não queria estar com outras crianças, que não fazia questão de fazer amigos, que sempre muito sincera. E aí isso, né, sendo mulher, era vista como muito grosseira, né? Não é sinceridade, né? Vindo para mulher, a gente tem todo aquele machismo envolvido que fala assim, nossa, mas é muito grossa, é muito direta, ela é muito rígida. E meus pais olhando aquilo, mas sempre foram numa coisa assim, é o jeito dela, tudo bem, vamos aceitar. E desde muito pequenininha, assim, eu não sabia nem falar direito, eu sempre tive muito a necessidade de observar os lugares. E aí foi o hiperfoco que ele foi crescendo tanto dentro de mim que hoje em dia eu sou arquiteta, né?
porque eu sempre amei demais observar os lugares, eu sempre tive um olhar muito afiado para os lugares desde muito pequena. Que legal. E assim, de hiperfocos, quais foram desde a infância, além de olhar para os lugares até hoje? Olha, o maior de todos é, sim, de fato, a arquitetura, né? Que eu digo que ele morfou, ele foi crescendo aí e aumentando. Mas eu gosto muito de Toy Story, isso daí, né? Toy Story lançou, eu era criança, então continua até hoje, eu sou muito fã. Artesanato em geral, eu sou bordadeira, sou crocheteira, então eu sempre tive muito em volta desse mundo das artes manuais e eu aprendi isso ali com meus 5 anos, por aí. Isso ajudou muito, né? Porque nós autistas temos dificuldade com o desenvolvimento motor fino e a minha mãe, acho que de forma muito natural, percebia que eu tinha essa dificuldade, me apresentou essas artes manuais. Isso me ajudou imensamente, porque, né, depois arquiteto, a gente tem que ter uma certa mão para poder conseguir criar algum desenho e tal, né? No mínimo um croquis que faça sentido, e essa capacidade que eu fui desenvolvendo também me ajudou muito. E esse, eu acho que diria, são os 2 hiperfocos que, assim, cresceram comigo e foram só se modificando e aumentando. E como que você fez na escola e principalmente na faculdade, já que você se descobriu recentemente? Durante o período da escola, foi muito difícil a parte da socialização. Eu tive muito bullying, nossa, sofri demais de bullying. Sempre por conta de ser muito rígida, de ser muito direta, de não querer, não ter os mesmos interesses que as outras crianças. Eu tinha interesses muito restritos, eu tinha forma de falar, eu não entendia certas socializações que aconteciam ali na infância, as necessidades de certas regras, então eu acabava sempre passando como uma criança chata. Mas como eu não tive dificuldade né, nas matérias escolares tradicionais, então passou muito como assim, tá tudo bem, ela tá indo bem na escola, então tá tudo certo. Mas toda essa parte do desenvolvimento social estava muito defasada. Quando chegou na faculdade, realmente assim, a coisa escalou para um tamanho muito mais complicado. Eu continuava tendo dificuldade com a matéria em si, até porque eu estava dentro do meu hiperfoco, né? Mas eu não conseguia socializar, eu sentia muita dor de cabeça por conta de estar naquele lugar. Eu pensei em desistir, assim, no final, porque eu não via sentido em certas coisas, muita dificuldade de entender a necessidade de fazer certos trabalhos em grupo, né? Porque precisa, tudo aquilo. Então, foi nesse ponto até que eu comecei a terapia e tal, para me ajudar a conseguir passar por aquele momento, porque foi muito difícil, porque eu vejo assim, a faculdade ela tem menos regras do que é na escola. Na escola a gente tem aquelas regras, tem trabalho certinho, padrão e tal. E o padrão pro autista ele é muito importante. Chega na faculdade, é uma coisa um pouco mais livre, você tem que ser o seu gestor. Essa gestão do tempo impacta direto lá na nossa dificuldade de gerir o tempo. Então, para mim, foi assim, terrível a faculdade, mas eu só consegui passar por ela porque eu estava dentro do meu hiperfoco. Os grupos da época da faculdade, algum amigo assim que você conseguiu ficar mais próximo, conseguiu trazer você para o universo da faculdade, dos grupos e socializar melhor com você? Exatamente. Eu tinha um amigo ali que meio que fazia uma ponte. Eu percorria diversos grupos porque ele era uma pessoa muito falante e tal, se dava bem com várias pessoas. Só que esse amigo saiu da faculdade e aí eu fiquei meio sozinha ali, então eu passei a me aproximar mais dos professores, para poder conseguir ter um diálogo, conseguir tirar o melhor proveito e tal, e isso daí me fez ir em frente, passar, e hoje em dia eu vejo que eu poderia ter aproveitado um pouco mais se eu já soubesse que eu era autista, porque eu entenderia melhor as minhas limitações, mas tudo bem, eu aceito que foi o momento, e hoje em dia eu tô aí fazendo a segunda graduação, né, e tentando tirar o maior proveito possível, sabendo que eu sou autista. Qual graduação você está fazendo hoje? Eu tô fazendo design de interiores, que é a minha paixão da vida. Eu já fiz o técnico, eu sei que pode soar estranho para algumas pessoas, não, você já fez o técnico e agora vai fazer a faculdade. Pois é hiperfoco de autista, né? A gente fica tão fascinado pela coisa que não quer parar de estudar ela. É meio que uma coisa completa a outra, né? A arquitetura e o designer. Isso, exatamente. Eu comecei pelo design, aí fiz a arquitetura porque eu percebia que era o que o mercado aqui no nosso país pedia.
foi muito bom. A minha carreira alavancou totalmente depois que eu concluí a graduação. E agora eu estou fazendo o design de interiores como segunda graduação por paixão mesmo. E como é que é no dia a dia, você trabalhando, né, fazendo seus horários, obviamente, como arquiteta e tendo que lidar com o autismo, no seu dia a dia como profissional, não no lado pessoal, no lado profissional? É bem, assim, alguns dias são difíceis, eu não vou dizer que não, porque, por exemplo, eu preciso atender clientes no telefone, eles mandam áudio, eu preciso falar com fornecedores, e tem dias que, assim, às vezes eu tô em crise e eu tenho mutismo seletivo, né? Quando eu entro em crise, eu tenho muita dificuldade de verbalizar. E aí, nessas horas, fica super complicado. Por conta de eu ser autônoma, né? Eu tenho, na verdade, empresária. Autônoma parece uma coisa menor, mas eu tenho a minha empresa, CNPJ e tal. Fica um pouquinho melhor porque eu tenho total liberdade para poder dizer, olha, agora eu não posso atender e tal. Eu acabei tendo que desenvolver esse lado de ter um pouquinho desse manejo, de conseguir dar ali alguma desculpa, mas essa é a parte mais difícil. Por outro lado, eu desenvolvi, digamos assim, quase todo um método de atendimento para que consiga ser fácil para mim como autista. Então eu atendo meu cliente à distância, por vídeo, faço tudo por grupo de WhatsApp, mando por e-mail, todas as reuniões são online com horário marcado, eu sou muito rígida com o tempo, então todas essas coisas eu tive que adaptar para conseguir lidar bem e ter uma carreira bem sucedida e tal como arquiteta. O autista, é claro que não todos, nem alguns, tem aquela questão de não gostar de se aproximar muito, a questão do toque, né, de encostar. Sim. E você, algumas vezes, tem que ver o cliente, chegar mais próximo. Isso te afeta também, de alguma maneira, o mesmo som? Sim, bastante. Eu tenho sensibilidade sonora bastante. Eu fico constantemente, né? Trabalho o dia inteiro, vou pra rua e tal, sempre com o fone com cancelamento de ruído, que funciona como um abafador, só que um pouquinho mais potente. E quando eu vou visitar clientes, eu não escondo, né? Primeiro de tudo, que eu sou autista, então eu acabo assim só cumprimentando de aperto de mão e tal, porque eu não gosto de toque físico, eu não gosto de abraço, nem nada disso. Eu me sinto muito desconfortável. Então eu já imponho aquele limite. Eu percebo que um ou outro estranha um pouco, mas aí às vezes ele não sabia que eu era autista. Quando ele fica sabendo, a coisa faz mais sentido e eles respeitam. Você já teve algum trabalho negado por ser autista? Até o momento que eu saiba, não. E assim, o seu canal, você tem um canal também, né, que é o Arquiteta Atípica, no Instagram, inclusive. Quando você desenvolveu esse canal e o porquê exatamente? Sim, um mês depois, mais ou menos, né? Porque eu recebi o meu diagnóstico ali um dia antes do Natal. Então eu digo até que foi o meu presente de Natal. Eu fiquei muito feliz de ter recebido o laudo oficial, né? E aí, pouco tempo depois, eu tive uma consulta médica com um psiquiatra para poder solicitar o laudo médico, né? Que eu tinha a avaliação feita pelo psicólogo e aí eu precisava de um laudo médico para poder exigir todos os meus direitos e tal. E aí eu tive o primeiro assim, contato com o capacitismo forte. Me foi dito que eu não poderia ser autista porque eu sou casada, né? Eu faço 1 ano de casada daqui a alguns dias. Tenho um relacionamento estável há mais de 10 anos. Tenho formação, trabalho, consigo me comunicar. O médico riu. Eu acho que essa foi a parte mais dolorosa. Ele riu da minha cara e falou que era impossível ser autista. E aquilo me doeu muito, porque antes de eu buscar meu laudo, eu acompanhei muitas pessoas autistas pela internet. E eu via como tinha gente parecida comigo. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, não, eu tenho que fazer minha parte também. Eu tenho que ir lá, colocar o meu rosto, falar sobre a minha vida, mostrar que nós existimos, assim como outras pessoas me ajudaram. Eu quero fazer isso para os próximos autistas que vão descobrir que são autistas. Porque foram essas pessoas que tinham seus perfis que me fortaleceram. Então eu falei, não, eu vou querer fazer isso também. E aí foi nesse momento que eu montei lá o perfil com a ideia de mostrar, né, que, poxa, eu sou arquiteta, mas eu sou uma pessoa atípica,
atípica, eu sou autista, e foi, assim, eu devo dizer que foi maravilhoso mesmo. Eu ganhei amigas incríveis, eu ganhei amigos incríveis, eu tenho uma galera que me segue que é super gente boa, eu recebo muito carinho e sou muito feliz, porque ali eu meio que aprendi que eu não preciso dessa máscara, eu posso ser essa pessoa boba, engraçada, que eu gosto de ser, né? A galera lá do Atípicas Podcast me chama de alívio cômico do podcast, porque eu gosto de fazer umas piadas fora da hora e tal. Eu sou uma pessoa brincalhona assim, e eu sempre escondi esse lado meu, porque eu ficava com vergonha das pessoas me acharem estranha. E tá lá aberto esse perfil me permitiu falar assim, não, eu vou ser o que eu quiser pra galera ver que existe gente igual a elas. E eu adoro receber as mensagens, porque só vai me dando mais força pra continuar, apesar de uma ou outra mensagem sem graça que a gente recebe, eu continuo porque, assim, as mensagens de carinho são muito maiores. Sem dúvida, uma mensagem ou outra, né, a gente infelizmente acaba recebendo aí do povo. Essa questão você falou que quando você foi receber o seu diagnóstico, né, o seu laudo, por você ser casado, enfim, o médico, né, achou errado que você seria autista, queria te dar um outro laudo. Eu percebo isso nas entrevistas que eu faço com as outras mulheres também, muitas falam isso. Na sua opinião, por que isso ocorre? Assim, todos os estudos que a gente vê por aí, né, os estudos mais antigos e até uns que continuam hoje em dia, eles centram muito no masculino. Eu digo até na socialização, né, as pessoas que foram socializadas como homem na infância. Elas têm muito mais a catalogação de como o autismo se apresenta nessas pessoas do que nas pessoas socializadas como no feminino. E eu reforço socializada no feminino porque até mesmo as pessoas trans, elas que foram socializadas como mulheres ali na infância, adolescência, elas também apresentam muitas características, né, de nós mulheres autistas. E eu acredito que é por causa disso, porque a ciência ela foi centrada no homem e não olhou pra gente. Nós, mulheres, temos uma capacidade um pouco maior de mascarar nossos sinais de autismo ali, a gente consegue fingir e até mesmo, como se espera na sociedade que a mulher seja quieta, que não fale com pessoas, que não tenha voz ativa e tal. Essas coisas, elas vão sendo vistas como isso é natural da menina, sendo que muitas dessas coisas são sinais lá na infância do autista. Então, por isso que se perde ali. Mas mesmo mascarando na infância, alguma coisa assim, temos hoje uma porcentagem muito grande de mulheres autistas. Sim, a ciência ela está se atualizando, estamos vendo profissionais extremamente capacitados se importando muito mais de compreender como se apresenta nessas mulheres, como que apresenta na gente, como que a gente vai se desenvolvendo e abrindo esse leque, compreendendo que não, o autismo ele não é azul, ele não é majoritariamente masculino, já existem novas pesquisas mostrando que tudo indica que é 1:1, né? Um homem e uma mulher, não existe essa de 1:meio e tal que a galera andava falando, não existe, na verdade tudo tá mostrando que ele é igual, é independente do sexo. O seu ativismo entre os autistas, você se foca mais aí no Rio de Janeiro, né, já que você é do Rio, você também milita, entre outras associações pelo Brasil, como que você está atualmente nessa área? Eu utilizo da minha rede trazendo humor para mostrar também esse outro lado, que tem um certo mito aí, né, que nós autistas não somos pessoas engraçadas, somos rígidos e tal. Nós somos rígidos, mas também gostamos de fazer piada. E eu sou uma pessoa que eu nasci assim pra fazer os outros rir. Então eu uso desse humor para poder levar esses temas um pouquinho mais sério, né? Eu não tô associada a nenhum local e agora só recentemente que eu me uni com a Jumaia do Atipicamente, com a Bela Gama e com a Alice do Tartaruga Albina, pra gente poder, né, a gente criou o nosso podcast para poder levar mais longe ainda essa visão do mundo autista em nós mulheres.
melhores. Aliás, um abraço para Jumaia, em breve estará conosco também, que nos colocou em contato aí gentilmente. Jumaia também, fazendo essa ponte aí entre nós. A Ju é incrível, adoro ela, muito minha amiga. Manda um beijo aqui, Ju, te amo. E no dia a dia, né, no seu dia a dia, no dia a dia da sua família, como que foi para eles esse diagnóstico seu? E a questão do apoio familiar? O apoio familiar, para mim, eu vejo que ele é imprescindível. Inclusive, muitos seguidores comentam isso, como a minha família é próxima e ativa, porque quem me segue, ou quem me passar a seguir agora, vai perceber que meus pais, minhas irmãs, meu marido sempre aparecem ali, nem que seja num comentário meu de algo que eles falaram, ou algo do tipo. A primeira pessoa que trouxe essa possibilidade de que eu era diferente das outras pessoas foi meu marido, né? Na época a gente ainda namorava, ele sempre falou que sentia que eu era diferente, que eu tinha umas necessidades, eu tinha umas coisas que era muito diferente de todo mundo que ele conhecia. Mas também aceitava e vida que segue. A minha mãe via que eu era, mas achava que era da minha personalidade mesmo. E aí eu resolvi ir atrás. O meu marido foi o primeiro a levantar e falar, não, vai, eu te apoio, vai dar tudo certo. E agora é muito bom ver como a minha família se aproximou mais ainda. A gente já vinha no movimento de compreender mais, né, a saúde mental e tudo, e foi muito interessante, porque agora tá todo mundo na minha família buscando diagnóstico. A gente tá aí aguardando o laudo da minha irmã como autista, depois meu pai vai buscar o laudo dele, e aí a gente tá descobrindo uma família neurodivergente. Então tem outras pessoas na família que também têm situações parecidas com a sua, que podem ser autistas também. Sim, a minha irmã já tá aí praticamente com o quadro fechado, o meu pai pretende buscar, mas eu tenho neurodivergentes na família. Eu tenho 2 pessoas esquizofrênicas, eu tenho TDAH na minha família, mas isso tudo é engraçado porque eu só descobri depois do meu laudo. Ninguém falava. E aí quando eu descobri que eu era autista e eu fui lá e falei, eu lembro que eu mandei um áudio para todas as pessoas da minha família falando, olha, eu acho que isso é muito importante, muito relevante todo mundo saber, porque existe de alguma forma um peso genético, então é legal se alguém tiver aí com alguma dúvida, já saibam que existe um autista na família. E aí quando eu expus isso, apareceram os outros neurodivergentes, e eu fiquei assim, ué, gente, olha só, no dia que eu fui fazer minha pesquisa, eu falei lá pra psicóloga que não existia, porque eu não conhecia, só fiquei conhecendo quando eu fui lá e disse que eu era autista. Você falou do esquizofrênico. O esquizofrênico e o autista, né, embora sejam neurodivergentes, mas são situações bem diferentes, né? Sim, mas ainda tá ali dentro do espectro da neurodivergência. Então, de alguma forma, a gente, quando vai fazer essa pesquisa, olha, né, então se tem TDAH, se tem borderline, todas essas coisas durante o processo do diagnóstico. Desculpa a minha ignorância, o que seria o borderline? É outra neurodivergência. Algumas pessoas confundem um pouco com bipolaridade, mas eu confesso que, assim, não é algo que eu tenho um estudo, um conhecimento aprofundado. Eu sei que é uma neurodiversidade também. Neurodivergência. Você, hoje em dia, você como autista, talvez você tenha acompanhado na época a Malhação, quando teve aquela personagem Benê, né, que era uma personagem autista. Como que você vê os seriados, as novelas, né, quando abordam essa questão das pessoas autistas? O da Malhação em específico, né, a Benê, eu não assisti, então eu não posso falar sobre esse. Mas, em outros seriados que abordam autistas, eu vejo que é sempre muito estereotipado, né, assim, botam nossas características sempre de uma forma um pouquinho exacerbada, digamos assim. Eu digo até muito capacitista às vezes, mas de alguma forma ele tá representando ali. Eu acho só que a gente tinha que se preocupar também em colocar os autistas para representar e para falar e para opinar sobre essas coisas, porque alguns personagens, eles são descritos de forma bastante capacitistas que magoam mesmo, assim, e que acabam colaborando para essa coisa da pessoa olhar para mim e falar, nossa, você não tem cara de autista. É porque quem tem uma cara do outro é gêmeo. Autista não tem uma cara do outro. Então, isso colabora. Essa estereotipia que colocam em muitos filmes e tal, não é real. A gente tem ali um espectro,
cada autista vai ocupar uma posição, vai ter autista que é hipossensível, hipersensível, que vai ter crise mais explosiva, crise menos explosiva, e por aí vai. E aí, quando a gente vê na novela, é sempre representando o autista de nível de suporte 3 e de uma forma muito, muito estereotipada, que se você for lá procurar na internet, ver perfil da galera de nível de suporte 3, você vai ver que não é bem assim, que igual representam nos seriados. Inclusive, esses dias eu participo de um grupo que é de autistas e neurodivergentes, né? E não autistas. Até um rapaz estava colocando isso. Como é que é cara de autista, né? Me explique, como é que é uma cara de um autista? Pois é. Eu tenho muito vídeo fazendo graça disso. O último foi justamente esse do gêmeo, porque eu tenho um quadro lá no perfil que é Respondendo o Capacitismo, que a galera me manda as frases que eles ouviram já, e eu vou e respondo de uma forma humorada, fazendo ali uma ironia, brincando e tal. E o último foi esse, a galera falando assim, me falaram que eu não tinha cara de autista. Aí eu vou e respondo, né, de forma assim, como se eu não tivesse entendido, falo assim, não, eu acho que você tá confundindo, quem tem uma cara do outro é gêmeo, a autista não tem uma cara do outro. E não tem mesmo, e também não tem a mesma estereotipia, né, que é aqueles movimentos regulatórios, a gente não tem as mesmas necessidades, a gente tá ali dentro de um espectro. A gente vai apresentar limitações muito similares, mas exatamente iguais, extremamente improvável, até porque se a gente for olhar para o ser humano mesmo, independente da deficiência, independente de uma neurodivergência, a gente vai ver o quanto um ser humano é diferente do outro, então não dá para dizer que um autista é igualzinho do outro. Você dá palestras também para deixar o pessoal mais informado, além do seu canal? Sim, recentemente eu participei da Semana Criativa da Estácio, né, da Unesa, aqui do Rio. Se eu não me engano, foi uma base nível Brasil. E aí um trabalho que eu estava fazendo sobre residência, inclusive, que eu ainda estou fazendo, né, é uma pesquisa que eu pretendo aplicar como mestrado. Eu fiz essa apresentação, inclusive se alguém tiver interesse no assunto, tá lá no meu perfil do Instagram. E foi uma palestra bem bacana, falando sobre as residências inclusivas e como muitas vezes elas tratam o autista como um paciente médico que precisa ficar trancafiado. Então é bem duro. Então eu mostrei esse lado da arquitetura e tal, como que tá errado. Não é assim. Nós somos pessoas, clientes com necessidades específicas como qualquer outro e que precisam ser atendidos da mesma forma que qualquer outro cliente. Em cima disso, para você, como é que tá a parte hoje arquitetônica, né, na área da acessibilidade, as ruas, todos os locais que você frequenta, voltados para a pessoa com deficiência? O que melhorou e o que ainda precisa melhorar? Eu vejo que está tendo, sim, de alguma forma, pelo menos olhando ali na época da graduação e tal, a gente recebeu isso, mas ainda assim está um pouco complicado a gente conseguir aplicar isso no pequeno cliente. Quando a gente fala de uma obra grande, que tem envolvimento ali de grandes, como é que eu vou dizer, grandes espaços públicos ou grandes espaços até mesmo privados, né? Quando a gente fala de uma grande construção, ainda há, de alguma forma, esse olhar para alguma adaptação, para alguma organização correta de acessibilidade. Agora, quando eu falo dos clientes pequenos, que isso é muito o que eu, como arquiteta, pego, né? Eu pego ali mais o cliente menor, é difícil explicar para ele que é necessário, e aí você mostra tamanhos e coisas e fala, olha, tem que ser assim, é difícil romper, porque a pessoa não quer, acha que é pouquíssimas pessoas, e não são poucas pessoas. Estão tendo poucas pessoas, vou dar um exemplo assim, no seu consultório, que são deficientes, porque o seu espaço não é acessível, não é porque essas pessoas não existem. E aí você tentar explicar para essa pessoa que é necessário você pensar em uma acessibilidade mínima. A acessibilidade nem que seja física,
física mesmo, para essa pessoa ter uma facilidade da leitura do espaço, e aí eu falo para autistas especificamente, né, porque a gente precisa dessa clareza do espaço, mas também como uma acessibilidade mínima para um cadeirante, para uma pessoa de muleta, para a gente ter um desenho tátil no piso para as pessoas com baixa visão, para as pessoas cegas. Então, tá difícil convencer o cliente pequeno de que isso é necessário. Essa questão, você falou do piso tátil, que é uma coisa que me incomoda bastante, que tem piso tátil que não leva ninguém a lugar nenhum, te leva pra parede, pro poste, menos pra onde você precisa ir. Nossa, Você trabalha com isso também, com essa questão dos pisos táteis? Quando faz parte, né, do escopo do pedido do cliente, porque vou te contar que é difícil. A maior parte dos meus projetos são residenciais, né? Então a gente está falando para a necessidade específica da pessoa. Então é um projeto um pouquinho diferente. A gente vai usar se a pessoa tiver a necessidade. Vamos dizer, se eu estivesse fazendo um projeto para você, a gente iria ter que pensar nessas limitações. E sim, existem projetos incríveis residenciais que não são certas coisas, assim, extremamente tenebrosas, igual você falou, que não vai a lugar nenhum. Não, tem projeto que é muito legal para residência, mas depende do escopo do cliente. Se o escopo do cliente chegar, aí a gente faz. Agora, se ele não tiver, é difícil colocar ali, porque eles não têm interesse, sendo bem sincero. No caso, pensando de uma casa, que você vai fazer um projeto pensando no autista grau leve, no leve do leve, né? Qual seria a necessidade dele, por exemplo? Sim, o nível de suporte 1, né? Então, o nível de suporte 1 quer dizer que ele precisa de suporte para as necessidades diárias, mas não é um alto grau de suporte. Ele consegue fazer algumas atividades, desde que ele tenha ajuda em algumas etapas ou em alguns momentos. Qual é o primeiro passo? E isso daí eu posso dizer que seria para qualquer autista, né? Independente do nível de suporte. Seria compreender quais são as necessidades dele. Esse autista, ele tem sensibilidade sonora, ele tem sensibilidade tátil, ele tem dificuldade na percepção de cores. Como que é essa relação? A gente vai conversar com a pessoa que vai usar o espaço. Isso é o ponto mais importante, porque isso é o que o profissional precisa fazer com qualquer cliente. Quem vai usar o espaço é que precisa me dizer qual a sua necessidade. E aí ele me traz essa necessidade e eu monto um escopo de projeto para suprir aquela necessidade. E aí é importante, né, que não é só a pessoa me dizer o que quer, porque assim, se a gente puder dizer o que quer, eu quero coisas caríssimas, mas meu bolso não pode pagar. E aí a gente entra no outro ponto, que é compreender qual é a expectativa de investimento, qual é o espaço que a gente está falando, se é um quarto, se é uma cozinha, se é um apartamento inteiro, se é um escritório, o que é que a gente está falando, e aí a gente vai e começa a criar aquele projeto de forma que ele se adeque a esses 3 pontos, que é o financeiro, as expectativas e o espacial. É isso que a gente precisa fazer. E eu digo assim, para qualquer cliente, a gente pode pegar isso e fazer para qualquer um e vai funcionar. Você falou da questão para quem é sensível a som. Quando é assim, geralmente vocês trabalham tipo mais ou menos igual pro surdo, que pisca uma luz, por exemplo? Na verdade, a nossa sensibilidade auditiva, ela gera uma necessidade de controle sonoro. Então, vamos dizer, eu tenho ali uma cabeceira que faz, a parede dessa minha cabeceira da cama, ela faz divisa com o apartamento do vizinho. A gente vai pensar nela, de alguma forma, possuindo um trabalho sonoro ali dentro dela, de repente uma lã de rocha ou algo do tipo, para abafar o som que possa vir externo. Eu posso colocar uma cortina anti-ruído, que existe, é uma cortina também que ela possui um enchimento de lã de rocha. A gente pode colocar tapete, a gente pode colocar carpete, a gente vai vendo soluções que se encaixem ali para fazer esse abafamento do som, na verdade, esse controle do som que vem de fora. Melhorar a acústica do ambiente. Exatamente. Entendi. É muito bom esse tipo de conversa para a gente poder informar os nossos ouvintes do Espaço da Inclusão, né? Sempre dizendo que o Espaço da Inclusão é um programa que tem como objetivo orientar as pessoas com algum tipo de deficiência e aquelas que trabalham direto ou indiretamente pela causa, né? E esse papo realmente é muito interessante. Aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, tem a CPA, Comissão Permanente de Acessibilidade, que é quem fiscaliza essa parte arquitetônica, também de acessibilidade, se o local tem ou não braille e outros aspectos. Aí no Rio de Janeiro, vocês têm, além do conselho, vocês têm alguma comissão assim, desse estilo? Que eu me lembro,
lembre aqui diretamente, não. E que, normalmente as fiscalizações são feitas pelo conselho. E devo dizer que não muito feitas. Poderia ser melhor, né? Vamos dizer assim, bem melhor. Poderia ser bem melhor, poderia mesmo. Infelizmente, às vezes não fazem como deveria, né? Fica aí um alô aí para os conselhos, tanto daqui como no Rio de Janeiro, de todas as outras localidades. Você pensa em escrever um livro sobre a sua história? Não, sobre a minha história não, mas eu pretendo fazer um artigo a respeito da minha visão em relação à residência inclusiva para autistas, né? De alguma forma vai haver essa intercorrência da minha experiência, mas não pretendo escrever um livro sobre a minha vida, não. Hoje em dia tem muita artigos escritos por autistas, livros, a internet também, com a internet, né, os canais, aí, os portais, né, hoje tem vários portais aí de autismo, tem o Mundo Autista, por exemplo, né, então a comunicação entre as pessoas autistas para o mundo se expandiu bastante, né? Sim, bastante. Inclusive, é uma ferramenta que ajuda muito na nossa socialização, porque a gente tem essa dificuldade da socialização ali presente, né? De conseguir ler uma expressão facial e tal. E o telefone, o computador, essa comunicação indireta ali, à distância, ela ajuda muito. Até mesmo porque rompe essa barreira da gente estar ali naquela bolha de que você não conhece nenhum outro autista. E aí você vê à distância outros autistas. Eu digo isso porque no nosso podcast lá, uma tá no Nordeste e 3 estão no Sudeste. Uma em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro. Então, a gente está distribuída e a gente se juntou para falar sobre autismo. Você já teve experiência também nessa comunicação hoje em dia pela internet de conversar com autistas ou brasileiros ou não que estão fora do país? Sim, eu tenho seguidores nos mais diversos lugares e eu converso aí diariamente com uma seguidora que mora lá em Portugal. Ela é brasileira, mas ela mora lá em Portugal. Tem uma outra galera em outros países, mas essa é a que mais fala comigo. Interessante, até para saber também, né, como é que é a realidade fora do Brasil, que infelizmente o brasileiro tem não todos, mas alguns têm a mentalidade de tudo que é aquilo de fora é melhor que o do Brasil, né? Pois é, eu devo dizer que não é bem verdade não, em relação a essa recepção dos autistas, tá? Porque pelo menos eu tenho experiências muito melhores aqui do que essa seguidora que mora lá em Portugal. O Brasil, ele tá bem à frente, mesmo questões de leis, em questão de várias questões, né, que muitos países aí da Europa, né, que infelizmente o brasileiro ele não se valoriza, mas exatamente. Realmente o Brasil, para a pessoa com deficiência, não troca o meu país. É verdade, eu também tenho essa mesma visão. Agora, né, que eu me descobri fazendo parte dessa comunidade, aí a gente vai se inteirando, compreendendo tudo que a gente tem direito, e eu fico olhando e fico, gente, o Brasil tá muito à frente mesmo de muita gente. As pessoas compreendem que nós temos limitações, coisas que não acontecem em outros países. Tipo assim, não existe equidade, não existe uma tentativa de equidade, todo mundo no mesmo barco e cada um se vira. Só para dar um exemplo, né, para os nossos ouvintes entenderem, aqui no Brasil você fala pessoa com deficiência, né, na Espanha ou algum desses países de língua latina, o pessoal fala pessoa com discapacidade, né, você é o incapaz totalmente, né? Na Suíça, se você tiver um filho com síndrome de Down, se você não pagar, ele não estuda. A escola não é obrigada a pegar. Então, são várias questões que aqui o pessoal critica a escola especial. Na Alemanha tem a escola especial e o povo acha bonito. Pois é. E assim, falando como arquiteta, é terrível. Quando as pessoas sobem esse tipo de projeto durante a graduação, eu tive professores que acabaram. Falaram, não vão fazer isso não, porque é propagar um discurso que é terrível. Você quer, então, excluir essa pessoa da sociedade? Você quer esconder ela? Ela só pode estar com os seus? Não. Ela faz parte da sociedade, ela precisa estar inserida no ambiente escolar comum. Não existe isso de ambiente escolar especial. Depende, eu até acho que nessa questão do ambiente especial, da escola especial, acho que depende da situação, mas aí entra em outro contexto. E assim, para quem quiser fazer contato com você, quais as formas, né, já agradecendo a sua atenção, ficaria conversando com você aqui até amanhã, né, mas
Deixa aí seus contatos, sua mensagem final aqui para os nossos ouvintes da Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão. Claro, primeiro de tudo, quero agradecer demais esse espaço para poder falar aqui com vocês, conversar um pouco, explicar minha história, falar aí minhas opiniões. Vocês me encontram no perfil @arquiteta.atípica, tanto no TikTok como no Instagram. Quem tiver interesse em conhecer meus projetos é @the.interiores, que é o nome da minha empresa. E é isso. Fala lá, pode mandar direct, que eu respondo. Eu gosto de papear, gosto de piada. Então pode me contar uma coisa engraçada que você viu aí na vida, que eu vou ficar muito contente de compartilhar aí e rir um pouquinho com você. E bem, a mensagem que eu queria deixar aqui no final é: não seja capacitista. O mundo já é muito difícil pra gente que tem alguma deficiência, e ele se torna ainda mais difícil quando você faz de tudo pra ser hostil. Então, tenta ajudar a gente. Já tá difícil do jeito que tá. Conversamos com Thaís Eleutério, do canal Arquiteta Atípica, aqui na Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.